Aula 2G2. Momento de inércia. Momento de inércia é a capacidade que um corpo tem de manter o seu estado de movimento de rotação. Então, quando um corpo tem uma situação que é difícil aumentar ou diminuir a sua velocidade angular, ele tem um momento de inércia grande. Quando é fácil alterar o estado de movimento de rotação, a velocidade angular do corpo, ele tem um momento de inércia pequeno. O momento de inércia depende da massa do corpo e de como esta massa está distribuída em torno do eixo de rotação. Então, quando toda a massa está concentrada próxima do eixo de rotação, o corpo tende a ter um momento de inércia pequeno. Quando toda a massa está afastada do eixo de rotação, o momento de inércia é grande. Então, o momento de inércia de objetos regulares. Então, alguns objetos regulares, isso é, que tem um formato bem definido, que tem equação que você pode calcular volume e tudo mais. Para esses objetos, existem equações prontas que me permitem calcular o momento de inércia. O objeto mais simples, neste caso, é o aro ou o anel. Então, primeira situação, um aro ou um anel girando num eixo que é perpendicular ao plano do anel. Então, nesse caso aqui, você tem que imaginar um eixo saindo do papel, passando a tela do computador ou do seu celular agora, enquanto a roda gira dessa forma aqui. Neste caso, o momento de inércia vai ser a massa do anel vezes o seu raio elevado ao quadrado. Quando o aro gira desse jeito, num eixo que está paralelo à tela do computador e passa pelo centro do anel, girando dessa forma aqui, como está representando essa imagem, o momento de inércia vai ser calculado por uma equação que é 1/2 de massa vezes raio ao quadrado. Por quê? Nessa situação aqui, eu tenho uma parte da massa que vai ficar nessas posições aqui e aqui, bem próxima do eixo, então ela contribui pouco para o momento de inércia. Enquanto que nessa situação aqui, toda a massa está afastada a uma distância r do eixo de rotação. Outras figuras. Segundo um objeto simples, disco. Quando o disco gira assim, como representa este vinil aqui, o eixo então está perpendicular à tela do computador e o eixo gira em torno, o disco gira em torno desse eixo, a equação para calcular o momento de inércia vai ser 1/2 de massa vezes raio ao quadrado. É igual a massa do anel girando desse jeito aqui. Também eu tenho uma parte da massa que está próxima do eixo e uma outra parte que está a uma distância r do eixo. Então essa equação aqui me permite calcular o momento de inércia do disco quando ele gira como esse vinil está girando. Mas quando ele gira como esta moeda, que o eixo é paralelo, passa pelo centro da moeda, mas é paralelo à tela do computador, a equação para calcular vai ser 1/4 da massa vezes o raio ao quadrado. Então, apesar desta moeda e deste anel girarem de modo idêntico, a quantidade de massa do anel que fica próxima do eixo, do disco, que fica perto do eixo, é maior do que a quantidade de massa do anel que fica perto do eixo. Um outro objeto, a esfera. A esfera, de qualquer maneira, ela pode estar girando como representa esse globo. Eu poderia pegar esse globo, botar um eixo horizontal e fazer girar, ou fazer um eixo para ele girar como aquele disco aqui. Para todas as situações, a distribuição de massa é a mesma. Então, para a esfera, o momento de inércia vai ser 2/5 da massa vezes o raio elevado ao quadrado. A caixa. Então, o dado aqui mostrando a rotação da caixa. Aqui eu tenho um dado, um cubo, mas eu vou dar uma equação que vale para qualquer situação de caixa. Então, o momento de inércia vai ser 1/12 da massa vezes o largura ao quadrado mais comprimento ao quadrado. Nesse caso do dado, a altura não entra na equação porque ela é paralela ao eixo de rotação.
Se o dado girasse, por exemplo, em torno do ponto central do 5, do lado 5, aí seria a largura vezes a altura da caixa e o comprimento não seria, então seria paralelo ao eixo, entraria no lugar do comprimento a altura para calcular o momento de inércia do dado. E o último objeto que eu vou falar, momento de inércia, é a barra. Não encontrei na internet uma figurinha de uma barra girando, então imagine essa barra aqui, o eixo está aqui e ela vai girar num plano que sai do papel. Tá? Nesse caso, o momento vai ser 1/12 de massa vezes o comprimento da barra elevado ao quadrado. Se a barra girar num eixo que está ao longo do comprimento da barra, tem que levar em consideração o raio da barra e eu vou calcular com a equação do disco. Tá? Vamos dizer, se o eixo passar ao longo do comprimento da barra, no centro da barra, eu considero a equação do disco para calcular o seu momento de inércia. Então, essa equação aqui para uma barra que está girando em torno de um eixo que passa pelo centro e é perpendicular à barra. Agora eu vou falar um pouco das relações entre o momento de inércia e a segunda lei de Newton. Então, o momento de inércia está para as rotações, assim como a massa está para as translações. Então, o momento de inércia implica na dificuldade que um corpo oferece à mudança da sua alteração no estado de movimento de rotação, na alteração da sua velocidade angular. A massa implica na dificuldade que um corpo oferece à alteração da sua velocidade linear. O torque está para as rotações, assim como a força está para as translações. Então, quando eu quero alterar o estado de movimento de rotação de um corpo, eu tenho que aplicar um torque. Quando eu quero alterar o estado de movimento de translação, isso é a velocidade de um corpo, eu tenho que aplicar uma força. E a aceleração angular está para as rotações, assim como a aceleração está para as translações. Então, quando eu aplico um torque, eu tenho uma alteração da velocidade angular, isto é, eu tenho uma aceleração angular. Quando eu aplico uma força, eu tenho uma aceleração, isto é, uma alteração de velocidade. De modo que a segunda lei de Newton para as rotações assume a forma torque é igual a momento de inércia vezes aceleração angular. Então, esta equação eu consigo por analogia com a equação da segunda lei de Newton para as translações, que nós acabamos de estudar nos capítulos anteriores. Então, no lugar da força, eu coloco torque, no lugar da massa vai momento de inércia e no lugar da aceleração vai aceleração angular. Então, essa equação é válida quando o torque é medido em Newton vezes metro, então tem que estar no sistema internacional. O momento de inércia é medido em quilograma metro quadrado, também no sistema internacional, e a aceleração angular é medida em radianos por segundo ao quadrado. Então, se eu tenho, por exemplo, o torque em newton vezes metro e o momento de inércia em quilograma vezes metro quadrado, a aceleração angular vai ser obtida em radiano por segundo ao quadrado. Agora uma aplicação para ver como é que eu uso as equações apresentadas nesta aula. Um aro com massa de 1.018 gramas e diâmetro de 57,5 centímetros está apoiado em um eixo vertical sem atrito. Uma massa de 50 gramas, suspensa em uma corda que passa por uma roldana e está enrolada em um tambor com diâmetro de 20,5 milímetros, gerando um torque que acelera o aro, fazendo girar no plano horizontal. Determine. Pergunta A. O momento de inércia do aro. Então, nesse caso aqui, o eixo é vertical e o aro gira na horizontal. Então, é um eixo perpendicular ao movimento do aro. Então, eu vou usar a equação I igual a massa vezes o raio ao quadrado.
A massa do aro são 1.018 gramas, então 1,018 quilos. O diâmetro do aro é 57,5, então 57,5. Primeiro, eu vou dividir por 2 para ter o raio, e depois eu vou dividir por 100, porque o raio está dado em centímetros e eu tenho que usar em metros. Então, está ali a origem do 0,2875. Vou elevar ao quadrado e multiplicar pela massa 1,018. E eu vou ter um momento de inércia de 0,084144 kg/m². Na pergunta B, o módulo do torque aplicado no aro. Então, para calcular o torque, a força vai estar perpendicular ao raio do tambor. Então, eu vou só precisar força vezes distância. Por quê? O ângulo entre a força e a distância é 90 graus e o seno de 90 é 1. Então, a força é de 50 gramas força, então 50 dividido por 1.000 para ter quilos, e multipliquei por 9,81 para ter a força em newtons. Então, a força vai ser 50 gramas vezes 9,81 da aceleração da gravidade para ter a força em newtons. E o raio do tambor é 20,5 dividido por 2. Então, eu tenho aqui o raio em milímetros e agora dividir por 1.000 para ter o raio em metros. Vezes 0,05 vezes 9,81 e eu vou ter um torque de 0,0050276 newton vezes metro. A pergunta C. A aceleração angular do aro. Agora eu vou usar a equação da segunda lei de Newton para o movimento de rotação. Então, o torque é momento de inércia vezes aceleração angular, onde eu posso isolar a aceleração angular, que vai ser torque dividido pelo momento de inércia. O torque nós acabamos de calcular aqui, o momento de inércia no item A, de modo que a aceleração angular vai ser 0,00276 dividido por 0,084144. E eu vou ter, então, uma aceleração angular de 0,05975 radianos por segundo ao quadrado. Pergunta D. O tempo que o aro leva para completar a primeira volta a partir do repouso. Então, aqui eu vou usar a função horária das posições angulares do movimento circular. Então, a posição angular é igual a 1/2 de aceleração angular vezes tempo ao quadrado, mais velocidade angular inicial vezes tempo, que vai ser 0, mais posição angular inicial, que é 0. Então, essa parte toda é 0, de modo que eu posso isolar o tempo e obter que o tempo é igual a raiz de 2 vezes a posição angular dividido pela aceleração angular. Então, 2 passou para cá multiplicando, o alfa passa para o outro lado dividindo, e o ao quadrado passa para o outro lado tirando a raiz. Substituindo os dados, então eu vou ter que o tempo é igual a raiz de 2 vezes 2π. O 2π é uma volta completa em radianos, dividido pela aceleração angular. Então, 2 vezes 2 vezes, onde é que está o π aqui? Π dividido por 0,05975 igual.
Então, o tempo vai ser igual a raiz de 210,316. Então, tirando a raiz quadrada deste 200, eu vou ter um tempo de 14,502 segundos.